A muralha de pedra do castelo parecia engolir os últimos raios de sol, deixando o reino de Eldória em uma penumbra familiar. No coração de tudo estava o rei Theron, um alfa solitário e imponente. Seu corpo era uma fortaleza de músculos sob a armadura de guerra, forjada não apenas para a batalha, mas para carregar o peso de um reino inteiro. Seus olhos, de um tom de âmbar profundo, guardavam a frieza de 1000 decisões difíceis e a sombra de um medo secreto, o medo de uma conexão verdadeira. Theron era a lei, a ordem, a personificação inabalável do poder, mas por trás da coroa, um trauma antigo de perda o assombrava, mantendo-o isolado, temendo a vulnerabilidade de se entregar a qualquer laço profundo. Longe dali, onde o véu entre o mundo e o mistério se afinava, vivia Lyra, a albina do bosque. Sua pele era como neve recém-caída, tão translúcida que as veias azuis pareciam delicados rios sob a superfície. Seus cabelos, da cor da lua cheia, caíam em cascatas prateadas, emoldurando um rosto de traços finos e olhos que eram poços de segredos ancestrais. Lyra era etérea, quase fantasmagórica, uma guardiã silenciosa de um segredo, vivendo à margem do mundo conhecido. Aparentemente frágil como um floco de neve, ela escondia uma força interior desconhecida, uma resiliência moldada pela solidão e pela sabedoria do Bosque Proibido. Eldória, há gerações, vivia sob a sombra opressora do Bosque Proibido. Lendas sombrias de criaturas, magias antigas e desaparecimentos misteriosos pintavam o bosque como um lugar de terror, intocável e amaldiçoado. Nenhuma criança de Eldória ousava sequer olhar para sua direção sem um calafrio na espinha. O medo era palpável. Uma névoa densa que envolvia o povo. Theron, contudo, sentia uma urgência crescendo em seu peito. Ele precisava desmistificar aquele lugar, não apenas para reafirmar seu poder sobre a ignorância e proteger seu povo, mas talvez, e acima de tudo, para provar algo a si mesmo, desafiar seus próprios limites e medos. Quando os rumores de um novo desaparecimento, desta vez de um batedor experiente, chegaram ao castelo, a decisão de Theron foi imediata e inegociável. Ele iria. Pessoalmente, a lenda do Bosque Proibido era um desafio direto à sua autoridade e o sumiço, um conflito externo que o forçava a agir, a mergulhar no desconhecido. Ignorando os conselhos de seus generais e a preocupação de sua corte, Theron vestiu sua armadura mais leve, pegou sua espada forjada com lâmina de titânio e partiu. Um rei solitário em busca de respostas. A entrada no bosque foi como cruzar um portal para outro tempo, outro mundo. A luz do sol lutava para penetrar a copa densa das árvores gigantes, criando um eterno crepúsculo. O ar era pesado, úmido, e o silêncio era tão profundo que se podia ouvir o próprio coração batendo. A trilha que Theron seguia, quase imperceptível, era traiçoeira, cheia de raízes retorcidas e musgo escorregadio. Ele avançava, atento a cada sombra, a cada som, a cada sussurro do vento entre as folhas, sentindo a energia antiga e selvagem do lugar. De repente, um movimento rápido, uma sombra ágil demais para ser um animal comum. A reação de Theron foi instintiva. Ele sacou a espada, mas era tarde. Algo afiado e forte, como um chicote de vinhas espinhosas, o atingiu na lateral, rasgando sua cota de malha e abrindo um corte profundo em sua coxa. A dor foi excruciante, dilacerante, fazendo-o cambalear. O chão estava úmido e Theron sentiu o sangue quente escorrer pela perna, um lembrete cruel de sua vulnerabilidade. Ele caiu de joelhos, a espada fincada no chão, ofegante, a visão turva. Foi então que ela apareceu, uma figura pálida e etérea, como um fantasma da floresta deslizando entre as árvores. Lyra,
Seus olhos, de um azul quase transparente, o fitaram com uma intensidade que Theron nunca havia presenciado. Não havia medo neles, apenas uma estranha familiaridade, uma calma profunda que contradizia a ferocidade de sua própria ferida. Ela se aproximou com a leveza de um sussurro, e Theron, enfraquecido pela perda de sangue, observou-a, sem conseguir mover um músculo, sem conseguir sequer perguntar quem ela era. Lyra se ajoelhou ao lado dele, suas mãos delicadas e frias tocando a ferida. Não havia nojo, apenas um propósito silencioso. Ela retirou de uma pequena bolsa de couro um punhado de folhas e ervas e, com elas, um fragmento de uma planta que brilhava. Um brilho suave, quase imperceptível na penumbra, como pequenas gotas de orvalho que capturaram a luz da lua. Era o orvalho prateado, uma lenda dentro da lenda. Uma rara planta luminosa que brotava apenas no coração do bosque proibido. Com movimentos experientes, Lyra começou a curá-lo. Seu toque era gentil, mas firme, e o cheiro terroso das ervas se misturava a um aroma doce e sutil, vindo daquela planta luminosa. Enquanto ela trabalhava, concentrada, Theron sentiu a dor se atenuar, uma sensação de calor se espalhando pela ferida. Seus olhos se encontraram novamente, e Lyra, sem desviar o olhar, pronunciou as palavras que o chocariam profundamente, suas vozes melódicas como o vento na floresta. Aguente firme, Theron. Você estará bem. Ela sabia seu nome. Antes que ele pudesse sequer pensar em perguntar como, a exaustão e a estranha calma que ela irradiava o arrastaram para a inconsciência. Ele acordou com um sobressalto. A ferida em sua coxa estava fechada. Uma leve cicatriz avermelhada era a única prova do ferimento. A dor havia sumido, substituída por um formigamento residual. Ele estava deitado em uma cama de musgo macio, coberto por folhas largas que o protegiam do frio úmido. Lyra havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. Mas o orvalho prateado ainda deixava um leve rastro luminoso no musgo ao seu lado. Theron se levantou, a cabeça girando com perguntas. Quem era ela? Como sabia seu nome? E por que o ajudou? O bosque proibido ainda era um mistério. Mas agora, Theron tinha um novo propósito, uma nova busca, um encontro predestinado que acabara de começar. E aí, gostaram desse primeiro capítulo? Não se esqueçam de verificar se ainda estão inscritos no canal para não perderem os próximos. Deixem o seu like para ajudar o algoritmo e me contem nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo. Quero saber tudo. Interajam com a gente. O sol mal havia beijado o horizonte quando Theron montou novamente. A armadura mais leve do que nunca, o coração mais pesado. Eudória dormia, inconsciente da obsessão de seu rei. Não era a lenda do bosque proibido que o puxava de volta, nem a busca pelo batedor desaparecido. Era Lyra. Seu nome ecoava em sua mente, uma melodia sussurrada, uma promessa incerta. A decisão de retornar era irracional, perigosa, e ele sabia disso. Mas a imagem dos olhos dela, a calma de seu toque, o cheiro das ervas e do orvalho prateado, tudo se recusava a sair de sua mente. Ele entrou no bosque antes do amanhecer. A névoa dançava entre os troncos milenares, transformando cada árvore em um fantasma silencioso. O ar frio, a umidade, o cheiro de terra molhada e vida selvagem, tudo parecia mais vívido agora. Theron não procurou um caminho. Ele deixou o instinto guiá-lo, como se o próprio bosque estivesse o puxando. Lyra estava sentada perto de uma cachoeira que não existia nos mapas de Eldória. Seus cabelos prateados se misturavam à bruma e ela parecia parte da paisagem. Quando Theron se aproximou, ela não se sobressaltou. Apenas levantou os olhos, um convite silencioso.
O coração de Theron deu um salto. Ela o esperava. Você voltou, ela disse, sua voz um sussurro gentil, como o murmúrio da água. Eu tinha que voltar. Theron respondeu, a sinceridade em suas palavras o surpreendendo. Ele sentou-se a uma distância respeitosa, mas a tensão em seus ombros relaxou um pouco. Eu precisava de respostas. Lyra sorriu tristemente. As respostas deste lugar nunca são simples, Theron. Eles conversaram por horas. Lyra, com sua sabedoria ancestral, falou da solidão de sua existência, da conexão profunda com o bosque que a mantinha afastada do mundo. Cada folha, cada pedra, cada criatura aqui é minha família, mas é um silêncio diferente do mundo lá fora. Um silêncio que, às vezes, pesa. Theron, por sua vez, revelou a carga de sua coroa. O peso de um reino é mais pesado que qualquer armadura. Cada decisão, cada vida. É uma responsabilidade que isola. As pessoas veem o rei, não o homem. Têm medo, ou respeito, ou querem algo. Nunca veem você. Ele não havia confessado isso a ninguém. O trauma de sua perda antiga, a muralha que ele construiu, começou a ruir com cada palavra compartilhada. Seus olhos âmbar encontraram os dela, uma vulnerabilidade que ele não permitia a si mesmo sentir há anos. De repente, um rugido distante cortou o ar, um som gutural, primevo. Lyra se levantou, seus olhos azuis estreitados. Ele está perto. Quem? Theron perguntou, sua mão instintivamente procurando o punho de sua espada. O guardião das sombras, uma criatura antiga, protetora do coração do bosque. Ele sente a sua presença, a sua energia diferente. Antes que Theron pudesse entender, a criatura irrompeu da folhagem, um ser colossal coberto de espinhos e olhos vermelhos brilhantes. Era puro terror, uma manifestação dos pesadelos que Eldória atribuía ao bosque. Theron sacou sua espada, colocando-se instintivamente na frente de Lyra. A lâmina de titânio brilhou no crepúsculo. Lyra colocou a mão em seu braço. Não, Theron. Ele não pode ser ferido por ferro mortal. Ela fechou os olhos e o bosque pareceu respirar com ela. A própria energia do lugar se canalizou e Lyra estendeu a mão, não para atacar, mas para acalmar. O guardião das sombras recuou, hesitante, seus olhos vermelhos fixos nela. A criatura se dissolveu de volta nas sombras, um lembrete vívido do perigo real que a floresta guardava. Theron sentiu um calafrio. A lenda era real, e Lyra não era apenas uma parte dela, ela era a chave para domá-la. Enquanto isso, de volta ao castelo de Eldória, Lord Valerius, o antigo conselheiro do rei, observava as idas e vindas de Theron com crescente desconfiança. As noites que o rei passava fora, as desculpas vagas sobre exploração. Valerius temia as lendas, temia o bosque, mas acima de tudo, temia que a reputação de Theron, a imagem inabalável do poder, fosse manchada por essa aventura. O rei está agindo de forma imprudente, ele resmungou para si mesmo. Eldória precisa de um rei focado, não de um aventureiro. Ele escreveu uma ordem, lacrando-a com o selo real substituto que possuía. Descubram o que o rei está escondendo, discretamente. No bosque, Theron sentia a divisão crescer dentro de si. A necessidade de proteger Lyra era palpável, um instinto primordial de Alfa que ele não podia negar. Mas ele era rei. Tinha um reino para proteger, um povo a governar. Lyra, ele começou, este lugar e você é um perigo para mim, para Eldória. Minha presença aqui, isso me divide. Lyra o olhou com compreensão. A fronteira entre os mundos sempre foi perigosa. Eu sei disso. Mas este lugar também é a minha vida. Ela pegou um pequeno broto que brilhava suavemente na palma de sua mão. Era o orvalho prateado. Esta planta, Theron, não é apenas cura.
Ela é alimentada pela essência mais pura do bosque, a mesma energia que flui através de mim. Ela é a ponte. Cura o que está quebrado, conecta o que está separado. É a esperança de que dois mundos podem se unir sem se destruir. O toque do orvalho prateado era quente na mão de Theron, uma luz tênue no crepúsculo de sua alma. A cada encontro, ele se sentia mais preso a ela. A cada momento de intimidade emocional, o abismo entre seu dever e seu desejo se aprofundava. Lyra era a vulnerabilidade que ele temia, mas também a conexão que ele secretamente ansiava. Um dia, enquanto Lyra o ensinava sobre as diferentes essências do bosque, Theron notou algo estranho. No pulso dela, sob a pele translúcida, havia uma marca, uma espiral delicada, como uma vinha entrelaçada que parecia brilhar suavemente com a luz do orvalho prateado. "O que é isso?" ele perguntou-lhe, o coração batendo forte. Lyra se encolheu, cobrindo a marca rapidamente. Seus olhos se escureceram, uma sombra de medo ou de uma dor antiga passando por eles. "É uma parte de mim, uma marca antiga, um segredo do bosque." Theron sentiu um arrepio. A marca parecia ser a chave, não apenas para Lyra, mas talvez para o próprio mistério do Bosque Proibido. E de alguma forma, ele sabia, para seu próprio passado. O sol e a lua dançavam em uma valsa silenciosa sobre Eldoria. Cada ida e vinda do rei ao bosque, marcando o ritmo de uma transformação profunda. Theron já não procurava apenas respostas para o desaparecimento do batedor. Ele buscava Lyra, a essência etérea que desmantelava as muralhas de seu coração. Eles se encontravam em clareiras escondidas, sob o dossel de árvores centenárias, onde o tempo parecia curvar-se à vontade da floresta. Theron, acostumado à rigidez da armadura e à formalidade da corte, encontrava na presença de Lyra uma leveza que nunca imaginou possível. Ele falava da solidão do trono, do fardo de ser um alfa sem uma companheira, condenado a decisões que moldavam o destino de milhares, mas que o esvaziavam por dentro. Eles veem a coroa, Lyra, o poder, mas nunca o homem que a carrega, nunca o peso de um erro, o fantasma de uma perda passada que me obriga a construir paredes tão altas que nem eu consigo escalar. A cada palavra, o trauma antigo de sua perda parecia menos opressor, compartilhado sob a luz suave que filtrava pelas folhas. Lyra, por sua vez, revelou a Theron a complexidade de sua própria existência. Minha vida é o bosque, Theron. Cada raiz, cada criatura, cada sussurro do vento. É uma bênção e uma maldição. Sinto a alegria e a dor da floresta como se fossem minhas, mas estar conectada a tudo significa estar, de certa forma, separada de todos. A sabedoria dos anciãos é pesada, e a verdade é que às vezes eu só queria ser vista como Lyra, não como a albina do bosque, a guardiã do segredo. Seus olhos azuis, antes misteriosos, revelavam uma fragilidade humana, um anseio por ser compreendida, que Theron reconheceu. Naqueles momentos de confissão em que suas almas se desnudavam, a linha entre rei e guardiã do bosque desvanecia, dando lugar a uma conexão pura e inegável. Certa tarde, uma tempestade súbita e violenta abateu-se sobre o bosque. Raios cortavam o céu e a chuva torrencial transformava as trilhas em riachos barrentos. Theron e Lyra foram forçados a buscar abrigo em uma caverna escondida, uma fenda na rocha coberta por musgo e samambaias. O trovão retumbava, a natureza em sua fúria primordial, mas dentro da caverna, um tipo diferente de calma se instalou. O ar estava frio e úmido, e Theron sentiu um calafrio. Lyra, sem hesitar, aproximou-se e tocou seu braço, um gesto instintivo de conforto. A pele dela era fria, mas seu toque irradiava um calor sutil,
quase mágico, que acalmou o medo em seu peito. "Fique tranquilo, Theron", ela sussurrou, e em seus olhos ele viu um brilho momentâneo, como se ela já soubesse que eles estariam seguros. Naquela proximidade forçada, a confiança entre eles se aprofundou. As palavras desnecessárias diante da força do sentimento que crescia. A curiosidade de Theron sobre as capacidades de Lyra era insaciável. "Como você sabia que estávamos seguros? Você sempre sabe?" Ele perguntou, observando-a. Lyra explicou que sua conexão com o bosque era mais do que simples intuição. Ela podia sentir os pulsos da terra, os humores do céu e, às vezes, vislumbres do que estava por vir. "As árvores têm memórias, Theron. Os rios cantam histórias. Eu apenas ouço e vejo o que a maioria não pode." Theron, um rei de razão e estratégia, sentia seu mundo balançar diante da mística de Lyra. Era um desafio à sua lógica, mas uma atração inegável à sua alma. Lyra o conduziu a um local ainda mais profundo no bosque, um santuário oculto onde o orvalho prateado florescia em profusão. Centenas de pequenas plantas luminosas cobriam o chão, transformando a clareira em um tapete de estrelas cintilantes. "Este é o verdadeiro coração do bosque, Theron", Lyra disse, sua voz cheia de reverência. "O orvalho prateado não é apenas cura. Ele é um reflexo da harmonia, da pureza. Enquanto ele brilha assim, o bosque está em equilíbrio. Se há desequilíbrio, se a dor ou a discórdia crescem, ele começa a murchar, a perder seu brilho." O toque de Theron na planta era agora de reverência. Ele sentia a vida pulsando através dela, uma ponte entre mundos, um símbolo de esperança. Enquanto isso, de volta ao castelo de Eldória, o Lorde Valérius agitava as águas da corte. As ausências prolongadas do rei eram motivo de fofocas e a desconfiança crescia entre os nobres. "Um rei não pode se dar ao luxo de se perder em lendas", Valérius murmurava aos sussurros, plantando a semente da inquietação. A pressão para que Charon se casasse e garantisse a linha sucessória e alianças políticas se intensificou. E a situação se complicou ainda mais com a chegada de Baronesa Isolde de Ventos do Norte, uma figura imponente, de cabelos escuros e olhos penetrantes, com um sorriso que prometia mais do que entregava. Isolde era ambiciosa e astuta, vendo na distração do rei uma chance de fortalecer seu próprio reino e talvez ascender ao trono de Eldória através de uma união estratégica. O rei Theron tem demorado muito para encontrar uma rainha adequada, ela comentou com Valérius, os olhos fixos na sala do trono vazia. Theron sentia a divisão crescer dentro de si. A imagem de Lyra, seu refúgio, colidia com a realidade de seu dever como rei. Ele se via atormentado pela dúvida. Como poderia ele, o Alfa de Eldória, se apegar a alguém tão ligada a um lugar que seu próprio povo temia, alguém que representava tudo o que era proibido? Lyra era a vulnerabilidade que ele secretamente ansiava, mas também um risco para seu legado, para a estabilidade de seu reino. Sua mente era um campo de batalha entre a coroa e o coração, entre a razão e a paixão. Em um de seus encontros, enquanto observavam o orvalho prateado cintilar, Lyra de repente cambaleou. Seus olhos, geralmente um mar de calma, se arregalaram e uma sombra de pavor passou por eles. Ela apertou as têmporas, um gemido baixo escapando de seus lábios. Theron a segurou. "Lyra, o que houve?" ele perguntou alarmado. Ela o encarou. As palavras saíam com dificuldade. "Perigo se aproxima, Theron. Não apenas para você, mas para o próprio coração do bosque. Uma sombra escura. Vejo um rosto, uma mulher, e vejo seu povo, confuso, e o orvalho prateado. Ele está murchando." Seus olhos se focaram em um ponto distante, sua voz quase um sussurro.
e para o nosso futuro. A sombra escura da visão de Lyra pairava sobre eles, pesada e gélida. Theron a segurou firme, sentindo o tremor dela, uma fragilidade incomum na guardiã do bosque. Que tipo de perigo, Lyra? E essa mulher? Quem é ela? A voz dele era urgente, uma mistura de preocupação e o alerta primordial do Alfa. Não sei. Ainda, ela sussurrou, a voz distante. Seus olhos translúcidos pareciam ver além das árvores, além do tempo. Sinto a discórdia, a cobiça, o orvalho prateado. Ele está chorando. Mal as palavras deixaram seus lábios, o bosque respondeu. Um estalo seco, seguido de uma corrida apressada, quebrou a paz. Não era o som de um animal, eram homens. Theron empurrou Lyra para trás de um tronco grosso e sacou a espada. A lâmina de titânio faiscou na penumbra. 5 figuras irromperam da folhagem, vestidas com uniformes cinzentos, o brasão de Eldória discretamente oculto. Não eram soldados comuns, eram caçadores, e um deles, o líder, tinha o olhar frio e calculista de quem seguia ordens secretas. Era Kiel, um batedor experiente, leal a Valérios. Ele havia encontrado o rastro de Theron. Majestade, Kael exclamou, fingindo surpresa. Finalmente o encontramos! O reino está em polvorosa com sua ausência. Seus olhos, contudo, varreram Lyra, que se escondera com uma curiosidade doentia. E a lenda é real. Recuem, Theron rosnou, sua voz um aviso. Minha presença aqui não é assunto de vocês. Kael sorriu, um sorriso sem humor. Lamento, meu rei. Lord Valérios ordenou que o trouxéssemos de volta, e esta criatura, ela deve ser avaliada. Ele apontou para Lyra, e um dos caçadores ergueu um arco, a flecha mirando. Theron agiu sem pensar. Um movimento rápido, e a lâmina de titânio se chocou contra a flecha, desviando-a. Ninguém toca nela. O alfa interior de Theron rugia, uma fúria protetora que ele não sentia há anos. Lyra, vendo o perigo, não ficou parada. Ela estendeu as mãos e vinhas espinhosas, antes ocultas no chão, ergueram-se como chicotes, chicoteando os caçadores, que gritaram de surpresa. O bosque, seu lar, estava lutando ao lado dela. Kael, irritado, deu uma ordem. Esqueçam a mulher, peguem o rei e destruam aquelas flores. Ele apontou para a clareira do orvalho prateado. Lyra havia previsto. O ataque era contra o bosque, contra o símbolo de sua essência. Theron se jogou na frente dela, a espada dançando. Ele era um guerreiro formidável, mas os caçadores eram muitos e o terreno do bosque um desafio. Um deles conseguiu se aproximar e desferiu um golpe no orvalho prateado com um machado, quebrando alguns caules luminosos. A luz das plantas piscou e um gemido escapou de Lyra, como se o golpe tivesse sido em seu próprio corpo. Não! Ela gritou, a voz cheia de dor. A visão de Lyra ferida, o orvalho danificado, atiçou uma fúria em Theron, que o transformou. Ele lutou com uma ferocidade nunca antes vista, seus golpes precisos e letais. Lyra, ao seu lado, concentrava sua energia. As vinhas e raízes do bosque se moveram com mais força, enlaçando os pés dos caçadores, prendendo-os. Juntos, eles eram uma força imparável, a força bruta do alfa e a magia sutil da guardiã. Kael e seus homens foram repelidos, fugindo em desespero, alguns feridos, outros presos pelas vinhas. Quando a calma voltou, Theron caiu de joelhos, ofegante. Lyra se apressou para o orvalho prateado, suas mãos tremendo enquanto tocava os caules quebrados. A luz das plantas estava fraca, um brilho agonizante. Eles o machucaram. Ela sussurrou, a dor em sua voz dilacerante. Theron se aproximou dela, o coração apertado. Vamos curá-lo, ele disse, a voz rouca. Juntos. Ele se ajoelhou ao lado dela, suas mãos grandes e fortes segurando as dela, guiando-as para os caules.
Ele sentia a vida esvair-se do orvalho, a mesma dor que sentira com a perda de sua família há anos. Eu perdi tudo uma vez, ele começou, a voz baixa, quase um sussurro. Minha família, meu irmão, foi uma praga, mas eu não pude protegê-los. A dor foi tão grande que jurei nunca mais sentir aquilo, nunca mais me permitir amar, me conectar, para não ter que passar por essa perda de novo. É por isso que construí muros, Lyra, por medo de depender de alguém, medo de que a vulnerabilidade me destruísse. As palavras guardadas por tanto tempo fluíam com uma urgência dolorosa. Era a primeira vez que ele falava sobre seu trauma de forma tão crua, e ver a dor do orvalho, a dor dela, o quebrou. Lyra olhou para ele, seus olhos azuis cheios de uma compreensão profunda. Ela apertou a mão dele, um gesto de conforto silencioso. Eu sei o que é a perda, Theron, ela disse, a voz suave, mas firme. Meu povo, eles me deixaram aqui quando eu era muito pequena. Disseram que eu era diferente, uma anomalia. Meu brilho, minhas conexões, tudo neles causava medo. Exilada, abandonada. Eu não me lembro muito dos meus pais, apenas que a marca no meu pulso. Ela revelou a espiral delicada, agora mais visível sob a pele translúcida. Ela era a razão. Eles me entregaram ao bosque, para que ele me protegesse e me guiasse. Eu sempre fui a guardiã, mas também a que ficou sozinha. Meu medo é ser um fardo, é que este lar, que é tudo que eu conheço, me seja tirado, que você me deixe. Sua vulnerabilidade era palpável, um fio tênue de emoção que os unia. O toque das mãos deles sobre o orvalho prateado se tornou um ato de amor e fé. Theron sentia a vida voltar lentamente, o brilho das plantas se intensificando sob suas mãos unidas. Não era apenas uma planta, era a esperança, a conexão. E ali, ele percebeu que sua necessidade de protegê-la não era apenas dever de Alfa, mas um desejo profundo de não estar sozinho, de finalmente derrubar os muros que ergueu por medo. A dependência, antes temida, agora parecia uma ponte, não uma prisão. Enquanto isso, de volta ao castelo, Kyle, ferido e humilhado, relatava a Valérios. Ela é uma bruxa, Lorde. Ele a está protegendo. O rei está obcecado por essa criatura e pelo bosque. O rosto de Valérios ficou lívido. Isso é pior do que eu imaginava, ele murmurou. O rei de Eldória não pode se dar ao luxo de se perder em fábulas. A pressão da corte por um casamento de Theron, intensificada pela presença astuta da baronesa Isolde, agora tinha um novo e perigoso argumento. No bosque, o orvalho prateado começou a brilhar com mais intensidade, um milagre de cura. Lyra olhou para Theron, seus olhos se encontrando. O bosque está se curando, ela disse, a voz cheia de esperança. E nós também. Ela respirou fundo e uma decisão pareceu ser tomada. Theron, há algo mais. Algo que eu não te contei sobre minha marca, sobre meu povo. Não somos apenas do bosque, somos os guardiões de um segredo muito antigo. Um segredo que Eldória escondeu por gerações e que me conecta diretamente à sua linhagem real. A revelação caiu sobre Theron como um raio. A marca, o exílio, a lenda, tudo estava ligado. Seus olhos âmbar se arregalaram. Lyra era mais do que a albina do bosque. Ela era a chave para o passado de seu próprio reino e talvez para o seu futuro. A revelação de Lyra caiu sobre Theron como um véu de bruma se dissipando, expondo uma paisagem há muito esquecida. A marca em seu pulso, a espiral delicada, não era um símbolo de exílio, mas de um legado antigo. Seus olhos âmbar, antes marcados pela dúvida, agora se arregalavam com uma compreensão súbita.
As palavras dela, sobre a linhagem real e o bosque, ecoavam em sua mente, desenterrando memórias que ele jurou ter perdido. Os contos da guardiã prateada. Theron sussurrou, a voz rouca, quase um sopro. Minha avó costumava me contar sobre uma mulher de pele como neve e cabelos como a lua, a última de uma linha de protetores que selou a paz entre Eldória e o bosque. Um juramento de sangue para garantir o equilíbrio. Eu pensei que fossem apenas histórias para me fazer dormir. Seus olhos encontraram os de Lyra e um choque elétrico percorreu-os. Lyra, essa guardiã era você, ou a sua ancestral, e o orvalho prateado era o símbolo dessa união. A cada palavra, Lyra sentia a verdade de sua existência se solidificar. Ela apertou a mão de Theron e o toque dela era um bálsamo para o velho trauma dele. A promessa de uma conexão que superava o tempo e a perda. Não fui exilada, Theron. Fui deixada aqui, como todos antes de mim, para ser a guardiã. Minha família se sacrificou para me trazer ao bosque e me proteger, para que eu pudesse manter o equilíbrio. Somos os últimos, e o orvalho prateado. Ele é a nossa força vital, a nossa ponte. As lágrimas marejaram os olhos dela, mas eram lágrimas de alívio, não de tristeza. Finalmente, alguém compreendia. Ele compreendia. A intimidade emocional que floresceu naquele momento era quase palpável. Um abraço de almas que reconheciam seu destino compartilhado. A muralha de Theron não desabou. Ela se dissolveu, tijolo por tijolo, na luz do orvalho prateado e, na verdade, nos olhos de Lyra. Ele sentia uma lealdade feroz, uma possessividade de alfa que não era apenas protetora, mas profundamente amorosa. Mas a urgência da situação logo os puxou de volta à realidade. O orvalho prateado, que Lyra tocava com reverência, estava murchando rapidamente. Dezenas de pequenos caules luminosos já estavam escuros, suas folhas prateadas, antes vibrantes, agora amareladas e sem vida. O bosque, antes seu refúgio, agora gemia de dor. "O que está acontecendo?" Theron perguntou, a voz tensa, seu coração acelerado. Lyra se virou para ele, os olhos azuis cheios de angústia. "Minha visão era verdadeira. O desequilíbrio está crescendo. A cobiça, a discórdia do seu mundo está invadindo o meu. A vida do orvalho prateado está intrinsecamente ligada à minha, Theron. E à nossa linhagem. Se ele morrer, eu também morrerei. E o bosque não sobreviverá." Ela respirou fundo. E uma decisão sombria pareceu se formar em seus olhos. E com ele, o seu reino também cairá. Eu sou a chave para a sobrevivência de ambos, mas o meu poder está diminuindo. Se o equilíbrio não for restaurado, logo, um sacrifício será necessário. Um sacrifício final para salvar tudo. Um calafrio percorreu Theron. Um sacrifício. A palavra ecoou em sua mente, trazendo consigo a sombra do passado, o medo da perda que ele tanto evitara. Ele não podia perdê-la, não agora. Enquanto isso, a realidade externa os golpeava sem piedade. Um mensageiro do castelo, um jovem cavaleiro pálido e assustado, conseguiu encontrá-los na borda do bosque, sua voz tremendo de medo e urgência. "Majestade, Lord Valerius convocou uma assembleia de emergência. A corte está em polvorosa. Eles exigem seu retorno imediato. Há rumores de uma rebelião, Majestade, se o senhor não abandonar este lugar e suas superstições." O cavaleiro lançou um olhar apavorado para Lyra, que estava parada ao lado de Theron. "A baronesa Isolde. Ela está usando sua ausência, Majestade. Valerius a está apoiando. Eles dizem que Eldória precisa de um rei focado, com uma rainha adequada, para garantir a linha sucessória e alianças políticas. Eles estão preparando um decreto."
Querem que Vossa Majestade se case com a baronesa e abandone de vez o bosque, ou eles proclamarão um novo regente. A raiva borbulhou em Theron. Valérius, o conselheiro em quem ele confiava, estava conspirando para usurpar seu poder, usando Lyra e o bosque como desculpa para seus próprios planos. Theron apertou a empunhadura da espada, seus olhos âmbar faiscando. Ele era o Alfa, o rei. Ninguém o desafiaria, mas a urgência na voz do cavaleiro era real. Eldória estava à beira do caos. O conflito interno de Theron rugiu. Seu dever para com o reino, seu povo, sua coroa e seu amor por Lyra, a guardiã prateada, a mulher que desmantelara seus muros e reacendera sua alma. Sacrificar Lyra para proteger seu povo, ou arriscar o reino por ela, sabendo que seu destino estava entrelaçado ao dela. O pensamento de abandoná-la era como uma faca em seu peito, um eco doloroso de sua perda passada. Ele não podia escolher uma sem destruir a outra. A escolha era cruel. Cada orvalho prateado que murchava no chão era um lembrete da urgência, da vida de Lyra escorrendo. Cada palavra de Valérius era um ultimato, um reino em jogo. Ele tinha que agir, tinha que fazer uma declaração, uma escolha que mudaria tudo. Theron olhou para Lyra, seus olhos buscando força nos dela. Lyra apenas assentiu, uma compreensão silenciosa passando entre eles. Ele era o rei e ela, a guardiã. Ambos tinham deveres e o maior amor, às vezes, exigia a maior coragem. Ele precisava falar. Ele precisava decidir. O cavaleiro esperava, a respiração presa, a corte de Eldória em suspense. Aquele dia, Theron sabia. Ele teria que fazer uma declaração pública sobre seu futuro, o futuro do bosque e o futuro de seu amor. Uma decisão que mudaria para sempre o destino de Eldória. Theron retornou a Eldória com uma determinação fria. A névoa da manhã ainda cobria as muralhas quando ele, Lyra e o mensageiro pálido chegaram. O castelo era um ninho de sussurros, mas a presença do rei silenciou a corte. Valérius e Isolde aguardavam na sala do trono, seus rostos máscaras de falsa preocupação. O ar estava pesado de expectativa, quase denso demais para respirar. Theron caminhou até o trono, mas não se sentou. Ele parou, seus olhos âmbar fixos em Valérius. Lorde Valérius, sua voz ressoou, forte e clara. Seu jogo acabou. Ele gesticulou para Lyra, que estava ligeiramente atrás dele, sua presença etérea contrastando com a opulência da corte. Esta é Lyra, a guardiã do Bosque Proibido, e ela é minha parceira. A sala irrompeu em burburinhos. Isolde riu, um som seco e desdenhoso. Uma parceira? Majestade, esta é uma bruxa do folclore. Eldória precisa de uma rainha, não de superstições. Valérius assentiu, satisfeito com a reação da corte. Silêncio! Theron rugiu, seu alfa se manifestando com uma força inegável. Lyra não é uma superstição, ela é a verdade. E o orvalho prateado, a essência do bosque, está murchando por causa da discórdia que vocês semearam. O destino de Eldória está ligado ao bosque, e o meu, ao dela. Ele olhou para Lyra, um compromisso inabalável em seus olhos. Eu não tomarei outra rainha. Meu futuro é com Lyra e com a proteção deste reino e do bosque. A declaração de Theron foi um terremoto. A corte se dividiu. Leais, confusos, rebeldes. Valérius e Isolde não perderam tempo. Proclamaram Theron insano, enfeitiçado. O rei perdeu o juízo. Isolde anunciava com uma voz venenosa, caminhando pelos corredores do castelo. Eldória merece um líder forte, não um lunático obcecado por uma fada da floresta. A rebelião se acendeu. Pequenos vilarejos se recusaram a pagar impostos, seduzidos pelas promessas de Valérius. Guardas leais ao conselheiro se organizaram, vestindo insígnias provisórias.
Theron sentiu o reino se esfacelar, a culpa mordendo-o profundamente. Teria ele colocado Lyra em perigo por seu próprio desejo? Sua mente, antes focada no controle e na lógica militar, agora lutava para aceitar uma nova realidade, uma onde a magia e os sentimentos se misturavam ao seu dever. Eu não posso falhar de novo. Theron sussurrou para Lyra em uma noite fria. Eles estavam na borda do bosque, observando as fogueiras da rebelião que se acendiam ao longe, marcando o avanço dos inimigos. A pressão esmagava-o. Minha família, meu fracasso me assombra a cada dia. Lyra tocou seu rosto, seu toque frio trazendo uma calma estranha, quase mágica. Não é um fracasso, Theron. É uma escolha. Você não está sozinho. Eu estou aqui e o bosque também está. Confie em nós. Confie na nossa força, não apenas na sua. Suas palavras eram um bálsamo. Theron olhou para ela, vendo não a frágil albina, mas a guerreira, a guardiã. Ele precisava aprender a confiar. O orgulho do alfa deveria ceder à sabedoria do laço que os unia. Sua necessidade de controlar tudo se dissolvia, lentamente, diante da fé que ela inspirava. Os ataques vieram rápido. Soldados leais a Valérios tentaram invadir o bosque, buscando o orvalho prateado, buscando Lyra. Mas Lyra estava pronta. Ela não era uma criatura indefesa. Seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. Raízes e vinhas se ergueram do chão, como braços protetores, repelindo os invasores. Ela usou o orvalho prateado, agora mais brilhante em suas mãos, não apenas para curar as feridas do bosque, mas para amplificar sua defesa. Pequenos caules luminosos se espalhavam pelo chão, criando uma barreira de energia sutil que desorientava e afugentava os atacantes. Theron lutava ao lado dela, ombro a ombro, sua espada um borrão prateado. Ele viu a força dela, a coragem inabalável, e seu coração transbordou de um orgulho que nunca pensou que sentiria novamente. Não era a magia passiva que ele esperava, mas uma força ativa, vibrante, que o surpreendia a cada momento. Eles querem destruir o orvalho, Lyra disse, ofegante após repelir uma investida. Ele é a nossa esperança, ele é a vida. De repente, Kael, o caçador que antes o perseguira, apareceu. Suas roupas estavam rasgadas, o rosto marcado. Ele havia escapado das forças de Valérios. Majestade! Ele sussurrou, exausto, suas palavras carregadas de urgência. Eles estão planejando um ataque maciço à capital. A baronesa Isolde trouxe mercenários cruéis. Valérios quer culpar o senhor pela instabilidade e pelo banho de sangue. Kael havia visto a crueldade de Valérios, o desrespeito pela vida, o desejo de poder puro, a visão do orvalho prateado murchando e depois se recuperando com a energia de Lyra o havia mudado. Ele tinha que escolher, e escolheu o rei. Eles estão usando armas de fogo e fogo para limpar o caminho. Querem queimar o bosque inteiro. A informação era vital. Kael, com sua expertise no terreno, seria um aliado improvável, mas crucial. Naquela noite, sob um céu estrelado, a guerra parecia inevitável. Theron sentiu o peso da coroa e do seu amor. Eu nunca quis que você vivesse assim, Lyra, ele disse, segurando a mão dela. Este perigo, esta guerra, é tudo por minha causa. A culpa era um fardo pesado em seu peito. Lyra o encarou, seus olhos azuis brilhando na escuridão. Não, Theron, é a minha luta também. Eu sou a guardiã. Meu destino sempre foi proteger o bosque. E agora, proteger você. Não há culpa no amor. Há apenas a coragem de lutar por ele. Ela o beijou. Um beijo suave, desesperado e cheio de promessa, que atravessou a muralha de seu coração. Nós somos a ponte, Theron. Juntos. O orvalho prateado que ela segurava pulsava com uma luz suave, um lembrete de sua força conjunta.
O brilho irradiava, alcançando o coração de Theron, acalmando sua ansiedade. Ele apertou-a contra si, seu corpo um escudo, seu coração um lar para ela. A guerra se aproximava. O povo de Eldória se agitava, alguns leais, outros temerosos, muitos já convencidos pelas mentiras de Valérios. O reino estava à beira do colapso. Theron precisava de mais aliados, mais do que Kael. A batalha pela capital seria sangrenta. Em meio aos preparativos, enquanto Lyra usava seu poder para fortificar as defesas do bosque, um novo brilho, mais intenso, emanou da marca em seu pulso. Ela cambaleou, caindo de joelhos, uma visão a atingindo com força total. Antigas imagens, símbolos esquecidos, dançaram em sua mente. Theron, ela sussurrou, os olhos arregalados de espanto e medo. Eu vi um ritual, um sacrifício diferente, não de morte, mas de união. Uma antiga profecia dos guardiões prateados para selar o bosque e o reino para sempre. Mas exige um preço, um risco que pode me custar tudo. A sombra da visão de Lyra pesava no ar, mais densa que a névoa do bosque. O aviso de Kael sobre a queima do bosque ecoava na mente de Theron. A decisão estava tomada. Não haveria mais evasivas. Eldória e o bosque lutariam como um só, ou cairiam juntos. Theron e Lyra agiram com urgência. Kael, com sua lealdade renovada, provou ser um guia inestimável. Ele conhecia cada trilha, cada emboscada. Majestade, eles vêm de 3 frentes. Kael relatou, traçando linhas na terra. Valérios é astuto, mas Isolde é implacável. Ela quer ver tudo em chamas. Lyra tocou o chão, seus olhos azuis fechados. O bosque gemia. Sinto a malícia deles, Theron. O orvalho prateado está agonizando, mas há ainda uma chance. Uma chance no coração de tudo. Ainda havia guardas leais a Theron no castelo. Uma pequena, mas feroz, força que se uniu a eles na fronteira do bosque. Soldados, batedores e até alguns camponeses que haviam presenciado a cura do orvalho prateado pela guardiã. O medo do bosque se transformava, lentamente, em esperança. A batalha começou antes do amanhecer. O rugido dos mercenários de Isolde, o clangor de espadas, o cheiro de fumaça, fogo. Eles estavam queimando as bordas do bosque, tentando abrir caminho. O céu estava cinza com a fumaça e o orvalho prateado cintilava fracamente. Como uma estrela moribunda, Theron empunhou sua espada, Kael ao seu lado. Lyra estava na vanguarda, seus cabelos prateados esvoaçando com o vento. Ela não era mais uma figura etérea a ser protegida, mas uma guerreira. Para o bosque! Para Eldória! Ela gritou, sua voz melódica, mas poderosa. As raízes do bosque se ergueram, serpenteando como cobras gigantes, prendendo os mercenários. Vinhas espinhosas chicoteavam o ar, desarmando os inimigos. Lyra canalizava a energia vital do bosque, seus olhos azuis brilhando com uma luz sobrenatural. Flechas de madeira, imbuídas com a essência do bosque, voavam das árvores, desorientando os atacantes. Theron viu a força dela e um orgulho avassalador encheu seu peito. Ele não estava sozinho. Lutando lado a lado, Theron era um vendaval de aço, Lyra uma tempestade de vinhas e magia. Em um breve momento, enquanto repeliam uma investida particularmente brutal, suas costas se encontraram. O toque, mesmo que breve e coberto por armadura, enviou um arrepio pelo corpo de Theron. "Estamos juntos", ela sussurrou, a voz ofegante, mas firme. Seus olhos se encontraram por um instante, um reconhecimento mútuo de um amor que transcendia a guerra, um amor que era a sua própria arma secreta. Mas a maré virou. As forças de Valérios eram implacáveis.
Isolde, montada em um garanhão negro, liderava um grupo de mercenários com tochas e machados, mirando diretamente no coração da floresta. Queimem tudo! Destruam essa abominação! Ela urrava, sua voz cruel. O fogo se alastrava. O orvalho prateado no centro do bosque murchava visivelmente, seu brilho diminuindo a cada folha queimada. Lyra soltou um grito de dor, como se o fogo a queimasse. Ela cambaleou. Theron viu o pavor em seus olhos. Ele sentiu o medo antigo ressurgir, o mesmo medo de perda que o assombrava. Não, eu não posso perdê-la. O pensamento o consumiu, mas então ele se lembrou das palavras dela. Não há culpa no amor, há apenas a coragem de lutar por ele. Sua coragem não era mais solitária, mas extraída da conexão com Lyra e de sua fé renovada no bosque. Nesse instante de hesitação de Theron, um mercenário se lançou contra Lyra, um machado erguido para desferir um golpe fatal. Kyle, que lutava bravamente, viu o ataque. Sem pensar, ele se atirou na frente de Lyra. O machado atingiu seu peito com um baque horrível. Kyle caiu, o corpo se contorcendo. Protejam o orvalho. Ele sussurrou, o sangue manchando suas vestes, seus olhos fixos em Lyra, antes de sua vida se esvair. A morte de Kyle acendeu uma fúria fria em Theron e Lyra. O sacrifício dele não seria em vão. Theron rugiu, sua espada dançando em um frenesi letal, cortando os inimigos com uma ferocidade cega. Lyra, com lágrimas escorrendo pelo rosto, estendeu as mãos. O bosque, furioso, respondeu. As árvores se moveram, seus galhos se tornando chicotes, derrubando inimigos. A terra tremeu, abrindo pequenas fissuras que engoliam os mais descuidados. Mas a vitória ainda estava distante. As perdas eram pesadas. Corpos de guardas leais e camponeses jaziam no chão. O cheiro de queimado era insuportável. A exaustão pesava sobre Theron. A tentação de desistir, de proteger Lyra de um destino fatal, era quase esmagadora. Ele podia levá-la e fugir, viver em algum lugar distante. Mas a visão do orvalho prateado, quase apagado, e o som dos gemidos de dor do bosque o impediram. Theron! Lyra gritou, seus olhos fixos na clareira central do orvalho prateado. As últimas plantas ainda brilhavam, mas muito fracamente. Ela se havia caído de joelhos, o rosto pálido e suado. É agora! O ritual! A visão! Ela está aqui! Ele a alcançou, ajoelhando-se ao lado dela. Seus olhos âmbar cheios de um desespero controlado. O que devo fazer? Confie em mim, ela sussurrou. Seu olhar penetrante. Você deve me proteger, Theron. Mantenha-os longe do coração do bosque. Não importa o que. A profecia diz, um sacrifício, não de vida, mas de união, de almas. Eu serei a ponte definitiva. Ela respirou fundo. E em suas mãos, o último punhado de orvalho prateado começou a vibrar. Ela fechou os olhos e a marca em seu pulso brilhou com uma intensidade ofuscante. O clamor da batalha continuava, mas Lyra estava imersa em seu próprio mundo. Uma energia etérea começou a emanar dela. Uma luz prateada que se espalhava lentamente. As últimas plantas de orvalho prateado, no limite da morte, reagiram, pulsando fracamente, como se estivessem se despedindo. Theron olhou para ela, depois para o cerco inimigo que se apertava. Ele tinha que mantê-los longe, ele tinha que protegê-la. A última chance de Eldória e do bosque estava nas mãos dela, mas o risco era imenso. Lyra estava realizando o ritual, a ponte final, mas o resultado ainda era incerto. A luz prateada pulsou, não apenas de Lyra, mas do próprio coração do bosque. Era ofuscante, pura, expandindo-se rapidamente, repelindo as sombras e chamas que avançavam. Theron, como um escudo vivo, segurava a linha contra a última investida desesperada dos mercenários de Isolde.
ele viu Lyra de joelhos, a marca brilhante em seu pulso pulsando com um ritmo etéreo, o orvalho prateado cintilando como milhares de pequenos sóis ao seu redor. O ar estalou com energia, um grito silencioso de magia e vida. Então, uma onda de poder frio varreu o campo de batalha, paralisando os mercenários, suas armas caindo inúteis de suas mãos. Isolde, uma figura grotesca na escuridão, tentou fugir, mas raízes do chão a prenderam, imobilizando-a. O bosque havia respondido. O ritual estava completo. A luz desvaneceu, revelando uma clareira transformada. O orvalho prateado, antes murcho, agora pulsava com uma vitalidade extraordinária. Lyra estava de pé, exausta, mas com os olhos azuis brilhando com uma nova intensidade. O bosque, ferido, começava a respirar de novo. As chamas nas bordas, antes devoradoras, recuavam, engolidas por uma névoa fria. Theron correu para ela, a espada pesada em sua mão. Ele a abraçou, a armadura fria contra o corpo etéreo dela. "Você está bem?" A pergunta era mais do que alívio, era um eco de seu medo mais profundo, o medo de perder. Lyra se aninhou contra ele, sentindo a força de seu alfa, seu coração batendo contra o dela. "O bosque está seguro, e nós também", ela sussurrou. "Kael, ele nos salvou." A dor da perda ainda estava ali, mas não mais tão esmagadora, superada pela vitória e pela promessa de um futuro. Nos dias que se seguiram, a corte de Eldória foi palco de uma limpeza necessária. Valérios e Isolde foram julgados e exilados, seus planos de usurpação desvendados pela lealdade de Kael, mesmo em sua morte. A coragem do batedor, sacrificada para proteger a guardiã, ressoou por todo o reino, silenciando os últimos sussurros de desconfiança sobre Lyra. Theron, agora um rei diferente, caminhava entre os escombros da capital, ombro a ombro com Lyra. A reconstrução seria longa e árdua. Casas incendiadas, campos devastados. Mas havia uma nova esperança. Ele não era mais o rei isolado, mas um líder que ouvia, que sentia, que amava abertamente. Em um dos momentos de paz, sentados à beira de um riacho no bosque, Theron observava Lyra. Ela tocava a água e pequenos peixes coloridos se reuniam em torno de seus dedos. "Eu nunca soube que era possível sentir tanto", ele confessou, a voz baixa. "A perda me tornou um rei de pedra. Você me mostrou que a força não está em não sentir, mas em sentir plenamente e, ainda assim, permanecer de pé." Seu olhar âmbar encontrou o dela, preenchido por um sentimento que transcendia a coroa. "É estranho, mas antes eu temia a dependência. Agora, a ideia de não compartilhar tudo com você, a dor, a alegria, é que me apavora." Ele segurou a mão dela, o toque suave, mas firme. "Minha vulnerabilidade é você, Lyra, e é a minha maior força." Lyra sorriu, um sorriso que iluminava todo o bosque. "E você, Theron, é a minha âncora. Meu mundo sempre foi o silêncio do bosque. Com você, aprendi o som da humanidade, o calor de um coração que se abre. Não é fácil. Às vezes o barulho do reino me assusta. A desconfiança nos olhos de alguns ainda dói. Mas com você, eu sinto que posso aprender a viver em ambos os mundos." Ela revelou a marca em seu pulso, agora brilhando suavemente. "O ritual me uniu ao bosque de uma forma ainda mais profunda, mas também me preparou para ser a ponte, para abraçar um novo lar." O orvalho prateado, milagrosamente, começou a florescer nos jardins do castelo. Pequenos brotos prateados surgiam entre as rosas e as eras, um testamento visível da nova era. As crianças de Eldória, antes temerosas do bosque, agora brincavam perto dos orvalhos, tocando suas folhas brilhantes. Lyra, a albina do bosque, era vista não mais como uma lenda assustadora, mas como a guardiã que havia salvado a todos.
ainda havia desafios. Alguns nobres resistiam à ideia de uma bruxa como rainha. O povo, acostumado a séculos de medo, não mudava da noite para o dia. Theron teve que criar um novo conselho, nomeando líderes que não apenas eram leais, mas que tinham uma mente aberta para uma nova visão. Ele ouvia Lyra, pedia sua opinião sobre questões que iam da agricultura à política, integrando sua sabedoria ancestral sobre o equilíbrio da natureza na governança de Eldória. Não era uma tarefa fácil, o reino precisava de tempo para se ajustar. Em uma tarde, enquanto inspecionavam os jardins do castelo, Theron e Lyra encontraram um broto de orvalho prateado ainda menor, escondido sob uma pedra. Theron sorriu, ajoelhando-se. Ele está crescendo em todos os lugares, assim como nós. Ele olhou para Lyra, seus olhos âmbar cheios de carinho e uma nova confiança. Esta é a nossa nova Eldoria, Lyra. Um reino que abraça a natureza, que aprende a coexistir. E você, minha rainha, é o coração dela. Lyra sentiu um calor se espalhar em seu peito, uma sensação de pertencimento que nunca havia conhecido. A incerteza sobre o futuro era real, mas a união deles era inabalável. Juntos, Theron, ela disse, a mão no peito dele. Nós vamos construir um reino onde nenhum coração tema a conexão, onde nenhum bosque tema o fogo. Nossa história está apenas começando. Ele a beijou sob o brilho dos novos orvalhos prateados, um beijo que selava não apenas um amor, mas uma promessa. O futuro de Eldória era incerto, mas uma coisa era clara. O rei e sua rainha prateada estavam prontos para governar, lado a lado, em um novo tempo onde o amor era a mais poderosa das magias, e a lenda deles, a mais bela de todas. O sol beijava as torres do castelo de Eldória com um dourado suave quando o reino celebrou. Não era apenas um casamento, mas a união de dois mundos, selada sob o olhar de deuses antigos e novos. Theron, imponente em sua armadura cerimonial polida, esperava Lyra nos degraus de mármore do grande salão. Ela surgiu, etérea, em um vestido branco tecido com fibras da floresta e adornado com pequenos brotos de orvalho prateado que cintilavam suavemente, como estrelas presas ao tecido. Seus cabelos prateados, soltos, emolduravam um sorriso que desarmava até o mais cético dos nobres. Os antigos costumes de Eldória se misturaram com a simplicidade mística do bosque, votos solenes de amor eterno e a troca de alianças gravadas com a espiral do orvalho prateado e o brasão do leão de Eldória. Uma bênção, murmurada por Lyra em uma língua antiga do bosque, fez o ar vibrar e um aroma doce e terroso encheu o salão. Theron a beijou, e naquele beijo o reino soube. O rei havia encontrado sua rainha, e Eldória, seu coração. Os dias de Theron e Lyra eram agora uma dança complexa entre o dever e o desejo, entre a coroa e o coração. As manhãs começavam com eles lado a lado, não apenas como reis, mas como parceiros. A colheita de grãos nas terras baixas parece boa, meu amor. Theron comentava, enquanto folheava relatórios. Mas sinto uma preocupação nos rios. A água está mais turva do que deveria. Lyra, seus olhos azuis distantes, respondia. Os peixes estão inquietos, Theron. Há um desequilíbrio na nascente. Talvez uma barragem natural, ou algo que os homens esqueceram. Os antigos dizem que a terra sempre nos mostra, se soubermos ouvir. Theron, antes um rei de lógica militar, agora confiava na intuição dela, enviando equipes para investigar, e muitas vezes Lyra estava certa. Essa parceria madura, onde a voz dela tinha o mesmo peso que a dele, fortalecia a ambos. Não havia mais a solidão do trono.
Implementar novas políticas para honrar o bosque não foi fácil. Agricultores antigos resistiam à ideia de rotação de culturas ou de deixar certas áreas da floresta intocadas. "É assim que meu avô fazia", um camponês exclamava em um conselho. Lyra, com paciência infinita, explicava a interconexão de tudo: a saúde do solo, a importância das abelhas e do orvalho prateado para a própria sobrevivência das culturas. Theron, com sua autoridade firme, apoiava-a. "Não é apenas o que podemos tirar da terra", ele declarava, "mas o que podemos dar a ela para que ela nos sustente por gerações." A educação dos súditos era um processo lento, mas as histórias de Lyra, suas curas milagrosas e a visão do orvalho prateado florescendo nos jardins do castelo ajudavam a mudar corações. A paz com os reinos vizinhos, antes hostis ou desconfiados, era uma ponte frágil que eles construíam com cuidado. Reis distantes, intrigados pela ascensão de uma rainha guardiã, enviavam embaixadores. Lyra os recebia com uma calma que desarmava, falando não de exércitos, mas da harmonia da natureza, da abundância que a coexistência trazia. Theron, ao seu lado, mostrava a força de Eldória, mas também sua nova compaixão. As fronteiras, antes patrulhadas por soldados, agora haviam patrulhas de batedores do bosque que compartilhavam conhecimentos sobre ervas e trilhas, lentamente desfazendo séculos de desconfiança. O amor deles era testado a cada dia. A pressão de governar era imensa. Theron, ainda com a lembrança vívida do trauma de sua perda, às vezes se via lutando contra a vontade de sobrecarregar Lyra com as responsabilidades do reino. "Você não precisa carregar todo esse peso, meu amor", ele diria, preocupado com o cansaço que via nos olhos dela. Lyra, porém, sorria. "Este peso é o meu propósito, Theron. Minha herança é ser a ponte, e a ponte se fortalece quando as terras atravessam." Ela o lembrava de que a vulnerabilidade dele, antes um ponto fraco, era agora a base de sua força, permitindo-lhe governar com uma compaixão que jamais imaginou. Ele encontrava a paz, compreendendo que a verdadeira força não residia em sua capacidade de controlar, mas na união indestrutível que eles compartilhavam. Um dia, Lyra revelou a Theron que estava grávida. A notícia trouxe uma alegria avassaladora, mas também uma nova camada de preocupação. Eles teriam filhos, herdeiros que carregariam a linhagem de Eldória e o sangue do bosque. Quando os gêmeos nasceram, um menino, Elian, e uma menina, Luna, a corte explodiu em celebração. Elian tinha os olhos âmbar de Theron, mas suas mãos encontravam conforto nas folhas das árvores. Luna tinha os olhos azuis transparentes de Lyra, e os animais se aproximavam dela sem medo, como se reconhecessem uma alma afim. Eles eram a personificação da união de dois mundos, a esperança viva de que a magia e a razão podiam coexistir. O orvalho prateado, antes um segredo guardado, agora adornava os estandartes de Eldória, uma flor que cintilava ao lado do leão real. Pequenos brotos eram dados como presentes em tratados de paz. Joias com sua forma eram usadas pela realeza e pelos embaixadores. O orvalho não era apenas um símbolo de cura, era a promessa de uma nova era, onde a natureza e o reino viviam em harmonia. Ele brilhava mais forte do que nunca, um testemunho silencioso do amor que o fizera florescer. Em uma noite, Theron e Lyra estavam no jardim do castelo, observando os filhos brincarem sob a luz do orvalho prateado, que agora florescia em profusão. Elian tentava fazer uma pequena flor de orvalho brilhar mais forte, enquanto Luna sussurrava para um esquilo. "Nosso futuro está neles, Lyra", Theron disse, abraçando-a, "e em tudo o que construímos juntos."
Ele sentia a vulnerabilidade, sim, mas era uma vulnerabilidade carregada de amor e propósito. Lyra aninhou-se em seus braços. Há muitos desafios à frente, meu rei, mas a cada dia, a cada orvalho que floresce, eu sei que estamos no caminho certo. Eles olhavam para o futuro, para o reino que haviam forjado com amor e coragem, conscientes dos perigos, mas confiantes na magia de sua união. A história de Eldória estava apenas começando, e o orvalho prateado, no peito de Theron, pulsava com a promessa de um amanhã. A luz prateada que por um instante banhara o campo de batalha recuou como a maré, deixando para trás um rastro de fumaça e silêncio. O orvalho prateado cintilava no centro da clareira, exausto, mas visivelmente vivo. Theron correu para Lyra, o coração martelando contra as costelas, uma mistura de alívio e temor. Ele a encontrou de pé, mas a pele dela estava translúcida demais, os lábios pálidos. Ele a abraçou com força, a armadura fria contra o corpo dela. — Você está bem? Diga-me que está bem. Ele sussurrou, a voz rouca, o medo primordial de perda mais uma vez arranhando a superfície de sua alma. Mas ao sentir o corpo dela aquecer lentamente contra o seu e os olhos azuis encontrarem os seus com uma quietude profunda, o medo se dissipou. — Estou exausta, meu alfa. Ela respondeu, a voz fraca, mas firme. — Mas o bosque, ele vive. Kael, ele deu sua vida para isso. Theron fechou os olhos, o rosto dela escondido em seu ombro. O sacrifício de Kael era uma ferida profunda, um lembrete do preço da guerra, mas também um testemunho da lealdade que havia florescido mesmo na adversidade. Nos dias que se seguiram, a cura era lenta. O reino de Eldória estava em ruínas, casas queimadas, campos devastados, o povo com medo, dividido. Theron sentia o peso de cada perda, a culpa por cada vida destruída. Ele se sentava em seu trono, as mãos nos joelhos, os olhos perdidos nas cicatrizes de seu reino. Lyra, com seu toque suave e sua sabedoria, era seu único consolo. — Não se perca na culpa, Theron, ela disse uma tarde, enquanto ele observava os remendos nas muralhas do castelo. Nós lutamos, nós vencemos. As perdas do passado moldaram você, mas não precisam defini-lo para sempre. Seu pai, seu irmão, eles o teriam perdoado por ser humano. Você é forte não por não sentir, mas por sentir e ainda assim se levantar. Ela colocou a mão sobre o coração dele. — Eu estou aqui e não vou a lugar nenhum. Sua força é a nossa união. Naquele toque, Theron sentiu a muralha que ele construíra ao redor de si desmoronar completamente. Era a primeira vez que ele realmente se perdoava, aceitando que o amor e a vulnerabilidade eram de fato sua maior força. O conflito externo da reconstrução era imenso. As cicatrizes físicas do reino eram apenas o começo. A descrença persistia. Alguns nobres ainda sussurravam sobre a bruxa do bosque e a loucura do rei. O povo, acostumado a séculos de medo, não mudava de ideia da noite para o dia, e foi então que Kael reapareceu, magro e ferido, mas vivo, um milagre. Sua recuperação foi lenta, mas sua lealdade inabalável. — Majestade, ele disse a Theron, os olhos fixos nos de Lyra. — Eu vi a magia dela. O bosque tem um coração, e este coração salvou Eldória. Kael, o caçador anticético, se tornou um evangelista. Ele caminhava entre os vilarejos, contava sua história, falava da força de Lyra, da vida do orvalho prateado. Sua voz, a voz de um homem do povo, começou a quebrar o gelo da desconfiança. Ele se tornou a ponte, um testemunho vivo da nova era. Lyra sabia que não era o bastante. O bosque estava ferido e sua essência, o orvalho prateado, precisava de mais do que apenas sobreviver. Ela precisava florescer.
Em um ato de grande coragem e sacrifício pessoal, Lyra convocou Theron para o coração do bosque, onde o orvalho prateado se erguia, fraco, mas resiliente. Este ritual é a verdadeira união, Lyra explicou, seus olhos azuis brilhando com uma determinação etérea. Eu devo me conectar profundamente, absorver a dor do bosque e canalizar a vida de volta. O orvalho prateado está intrinsecamente ligado à minha alma. Isso me esvaziará, Theron, mas espalhará as sementes da esperança por todo o reino. Theron assegurou, o medo novamente tentando se instalar, mas ele o afastou. Eu estarei com você, ele prometeu, sua voz firme. Ele confiava nela, confiava em seu poder. Lyra fechou os olhos, a marca em seu pulso pulsando com uma luz prateada que se espalhou por todo o bosque. Ela caiu de joelhos, gemendo, seu corpo tremendo. Uma energia invisível a envolvia, conectando-a a cada raiz, cada folha, cada orvalho murcho. A cena era ao mesmo tempo bela e terrível, uma dança de vida e quase morte. Theron ajoelhou-se ao seu lado, segurando sua mão, derramando sua própria força e amor para ela. Lentamente, a luz do orvalho prateado se intensificou, seu brilho se espalhando como uma névoa mágica pelo bosque. Pequenas sementes luminosas flutuaram no ar, carregadas pelo vento, dispersando-se para além dos limites do bosque, para os campos e vilarejos de Eldória. Lyra abriu os olhos, exausta, mas com um sorriso. O orvalho prateado estava florescendo novamente, mais forte e mais vibrante do que nunca. Aquele dia marcou uma virada. Pequenos brotos do orvalho prateado começaram a surgir nos lugares mais inesperados, nas rachaduras das ruas da capital, nos jardins dos camponeses, nas janelas dos nobres mais céticos. Era um símbolo visível do renascimento, uma prova inegável da magia que Lyra havia trazido. A reconstrução física do reino começou com vigor renovado e a reconstrução espiritual, alimentada pela esperança, acompanhava-a. Theron e Lyra, lado a lado, caminhavam pelas ruas, não mais como estranhos de mundos diferentes, mas como os pilares de um novo reino. A confiança florescia lentamente, cultivada pelas ações, não apenas pelas palavras. O reino, antes assolado pelo medo, florescia sob a liderança conjunta de Theron e Lyra. Em meio a esta nova era, eles anunciaram seu casamento, selando a união definitiva entre o homem e a natureza, a força e a magia. O reino ansiava por celebrar esta nova promessa, um farol de esperança para os dias que viriam. O golden embrace of the sun on Eldoria's towers felt like a distant memory, uma sombra pesada, nascida de ressentimentos antigos e do desespero persistente da recente guerra, rastejava das profundezas do bosque proibido. Não era Valérios, nem Isolde, mas algo muito mais antigo, uma entidade primordial que se alimentava da desunião. Ela sussurrava nas mentes dos ainda céticos, corroendo a frágil confiança que Theron e Lyra haviam construído. As colheitas começaram a murchar sem explicação. Rios corriam com águas escuras, e o orvalho prateado nos jardins do castelo, antes vibrante, pulsava com uma luz fraca e incerta. Theron sentiu o ar pesado, uma pressão gélida que não era do inverno. Ele estava no grande salão, sua mão sobre a de Lyra, enquanto um conselheiro, antes leal, gaguejava sobre uma estranha doença que assolava seus campos. Os olhos de Lyra, transparentes como lagos de montanha, se escureceram. "Ele está vindo", ela sussurrou, a voz carregada de uma dor ancestral. O coração da sombra, o esquecimento que o bosque mantém preso. Ele se alimenta do medo, da dúvida, daqueles que não conseguem ver a luz. O reino estava no limiar.
Theron não sentia mais o pânico da perda, mas uma urgência gelada, a falha em proteger o que eles haviam construído juntos. Ele olhou para Lyra, a mulher que o ensinara a amar, a confiar, a ser vulnerável. Não vamos falhar, ele prometeu, sua mão apertando a dela com uma força silenciosa. Seus medos eram agora um só, e sua coragem inseparável. A interdependência, antes um fardo, era sua armadura mais forte. A sombra se manifestou como uma névoa densa e pegajosa, engolindo vilarejos inteiros, deixando para trás apenas o silêncio e um frio sepulcral. Não havia corpos, apenas a ausência de vida. Theron e Lyra lideraram seus exércitos remanescentes. Agora, mais uma milícia leal do que um exército formal, em direção à escuridão que avançava. Kael, recuperado e ainda mais determinado, estava ao lado deles, seus olhos fixos na ameaça. No coração do bosque, onde o orvalho prateado estava quase apagado, Theron e Lyra encontraram a fonte da escuridão. Era um abismo pulsante de energia gélida, uma ferida aberta na própria essência da terra. Criaturas disformes, feitas de sombras e sussurros, emergiam, atacando com garras invisíveis que drenavam a esperança. A batalha foi um inferno de luz e escuridão. Theron, uma torre de aço, sua espada de titânio cortando as sombras, lutava com uma fúria controlada, protegendo Lyra. Ele sentia a tentação de desistir, de sucumbir ao desespero que a sombra projetava, mas um olhar para Lyra, seus olhos azuis brilhando em desafio, era o suficiente para reacender sua determinação. Lyra não era apenas a guardiã, ela era a própria personificação da resistência do bosque. Ela estendia as mãos e a luz do orvalho prateado, pálida mas persistente, fluía dela, combatendo as trevas. Vinhas, apesar de murchas, se erguiam em sua defesa. Theron e Lyra lutavam costas com costas, seus movimentos sincronizados, suas almas em perfeita união. Um mercenário de Isolde que havia se juntado à força sombria se lançou contra Lyra, mas Theron o interceptou com um golpe que ecoou pelo bosque. Nunca! Ele rugiu, sua voz carregada de um amor feroz. O orvalho prateado estava murchando rapidamente sob a influência da escuridão. Lyra caiu de joelhos, sua energia drenada. Não consigo, é demais, ela sussurrou, a voz embargada. A sombra se agitou, pronta para consumi-la. O coração de Theron se apertou. Ele falharia? O medo de não proteger o que amava o assaltou. Mas então, uma luz azul prateada, fraca no início, surgiu da marca no pulso de Lyra. Ela olhou para ela, e uma figura etérea, translúcida como a bruma, se materializou ao seu lado. Era uma mulher de cabelos prateados, olhos antigos, com a mesma marca em seu pulso, o fantasma de um antigo guardião. Minha filha, a voz dela, um sussurro do vento, fluiu na mente de Lyra. Não há fracasso no amor, a força está na união. A ponte é você, Lyra. Abra-se, conecte-se a nós, todos nós, a todos que amaram este bosque. A guardiã estelar tocou a testa de Lyra. Uma onda de conhecimento antigo inundou Lyra. A história de gerações de protetores, o verdadeiro propósito do orvalho prateado. Não era apenas uma planta de cura, mas um catalisador, um condutor de vida e esperança, alimentado pela fé e pelo amor. Lyra se levantou, seus olhos azuis ardendo com uma nova chama. Ela estendeu as mãos, a marca em seu pulso brilhando com uma intensidade nunca vista. "Eu sou a ponte", ela proclamou, sua voz ressoando com o poder de 1000 guardiões. O orvalho prateado no centro da clareira explodiu em uma luz prateada ofuscante. Não era apenas um brilho, era uma onda de energia pura, pulsando como o coração do próprio mundo.
A luz varreu a escuridão, queimando as criaturas sombrias que se desintegravam em cinzas. A névoa recuou, gritando em agonia, não aguentando a pureza. Theron, atordoado pela luz, sentiu a presença de Lyra ao seu lado, mais forte do que nunca. Ela havia salvado a todos. Ele se ajoelhou, exausto, mas a força dela era seu escudo. Lyra, com um último esforço, tocou a terra. Sementes de orvalho prateado, banhadas em luz, explodiram no chão, brotando instantaneamente, florescendo em um tapete de brilho. A sombra, enfraquecida, mas não destruída, foi forçada a recuar para as profundezas, de onde havia vindo. A batalha foi vencida. O orvalho prateado iluminava a clareira, um farol de vitória contra as trevas. Mas o preço foi alto. A floresta estava marcada, as árvores chamuscadas, e muitos dos corajosos que lutaram ao lado deles, camponeses e guardas, jaziam sem vida. O custo da esperança era visível. Theron se levantou com dificuldade, o corpo dolorido, a alma pesada. Lyra se voltou para ele, seus olhos azuis cheios de lágrimas e uma força inabalável. Ele a abraçou em meio aos destroços, sentindo o calor do corpo dela contra o seu, o cheiro de terra e orvalho prateado. "Nós vencemos", ele sussurrou, um misto de alívio e dor. Lyra se aninhou em seus braços, o rosto molhado. "Sim, mas o caminho à frente ainda é longo, meu rei. A escuridão sempre espreita, mas nosso amor, nossa união, é o nosso escudo mais forte." O sol começou a surgir no horizonte, tingindo o céu de tons de rosa e laranja, um novo amanhecer sobre um reino ferido. A história de Eldória estava apenas começando, incerta, mas repleta de uma esperança renovada e um amor inabalável. O ar ainda cheirava assim a fumaça e vida renascida. O campo de batalha, antes um inferno de sombras, agora pulsava com a luz pálida do orvalho prateado que, em resposta ao sacrifício e união de Lyra, brotava por toda parte. Lyra e Theron estavam exaustos, mas de pé, ombro a ombro, suas mãos unidas sobre a terra ainda quente. A vitória tinha um sabor agridoce, a perda de vidas, um peso real em seus corações. Kyle, o batedor que se tornara ponte, supervisionava o resgate dos feridos, sua voz rouca de cansaço, mas seus olhos firmes com uma nova fé. A reconstrução de Eldória começou, não apenas das muralhas e casas, mas dos corações. O testemunho de Kael e o florescimento ubíquo do orvalho prateado, mesmo nos cantos mais céticos do reino, eram milagres tangíveis. As sementes de luz que Lyra espalhara no ritual não curavam apenas a terra. Elas regavam a esperança nos corações do povo. A descrença cedeu lugar à curiosidade. Depois, à admiração. Theron e Lyra caminhavam juntos, não como um rei distante e sua consorte, mas como dois líderes que haviam lutado lado a lado, as cicatrizes de suas batalhas visíveis, mas a força de sua união inquebrável. O casamento deles foi uma celebração diferente de qualquer outra na história de Eldória. As antigas tradições do castelo se mesclaram com os ritos místicos do bosque. Lyra, em um vestido de seda branco entrelaçado com caules brilhantes de orvalho prateado, parecia uma deusa prateada. Theron, em sua armadura cerimonial, mas com o rosto sem a frieza antiga, sorria para ela com um amor que irradiava pelo salão. Os nobres e o povo, que antes desconfiavam, agora a aplaudiam. As alianças forjadas com o brasão do leão e a espiral do orvalho eram mais do que um símbolo de união. Eram uma promessa de coexistência. Naquele dia, Eldória não ganhou apenas uma rainha, ganhou uma alma. Os anos se passaram e Theron e Lyra governaram juntos, tecendo uma nova tapeçaria para Eldória. A sabedoria ancestral de Lyra, sua conexão com a terra e seus ritmos, transformou a governança do reino. Theron,
O rei que outrora temia a vulnerabilidade, agora a abraçava como sua maior força. Ele ouvia os sussurros do bosque através dela, compreendendo que a verdadeira prosperidade vinha do equilíbrio, não do domínio. Lyra, a albina do bosque antes isolada, floresceu como rainha, sua voz, antes um sussurro, agora um cântico de liderança. Ela superou o fardo de seu segredo, encontrando um propósito imenso na união de dois mundos que ela representava. Seus conselhos sobre as colheitas, a saúde dos rios e a harmonia entre as criaturas eram inestimáveis. Theron nunca mais se sentiu sozinho no trono. O medo da perda se dissipara, substituído pela certeza inabalável de que o amor deles era um escudo impenetrável. O bosque proibido não era mais proibido. Tornou-se o coração verde de Eldória, um santuário de aprendizado e paz. Caminhos suaves foram abertos e guias do bosque treinados por Kael ensinavam as crianças sobre a flora e a fauna, sobre a importância do equilíbrio. O orvalho prateado florescia em todos os jardins, um lembrete vivo da redenção do reino e da união de seus reis. Theron e Lyra tiveram 2 filhos, Elara e Corin. Elara, com os olhos âmbar do pai e a graça etérea da mãe, tinha uma profunda conexão com os animais, que a seguiam como se ela fosse parte deles. Corin, com os olhos azuis transparentes de Lyra e a força física de Theron, dedicava-se a estudar os mistérios do bosque, tornando-se um mestre batedor e um guardião do novo conhecimento. Eles eram a prova viva de que a magia e a razão podiam não apenas coexistir, mas florescer juntas, em harmonia perfeita. Um dia, anos após a grande batalha, Theron e Lyra estavam sentados no jardim particular do castelo. O orvalho prateado florescendo exuberante ao seu redor, emitindo uma luz suave e constante. Seus cabelos já tinham umas mechas prateadas, as marcas do tempo e das batalhas. Mas seus olhos brilhavam com a mesma intensidade de quando se encontraram pela primeira vez. Elara, agora uma jovem mulher, e Corin, um homem forte, riam enquanto plantavam novos brotos de orvalho prateado, ensinando a nova geração de aprendizes. Lyra se virou para Theron, sua mão buscando a dele. Nosso amor, nossa luta. Valeu a pena, meu alfa. Ela sussurrou, a voz carregada de emoção. Eldória. Ela respira paz, e o bosque canta de alegria. Theron apertou sua mão, seus olhos âmbar, outrora frios e reclusos, agora cheios de calor e um profundo contentamento. Ele sentiu a paz no ar, o cheiro de terra úmida e do orvalho, o riso de seus filhos. Sim, minha rainha, ele respondeu, a voz embargada. As cicatrizes ainda estão aqui, mas elas nos lembram do que superamos, do que construímos. Eu nunca mais me senti perdido. Você me libertou do meu próprio medo. Ele olhou para o orvalho prateado, que cintilava mais forte a cada dia. Ele é a nossa história, Lyra. A história de que o amor, a verdadeira conexão, é a magia mais poderosa de todas. E que juntos somos a lenda viva. Eles se beijaram, um beijo que carregava a profundidade de uma vida compartilhada, de desafios superados e de um amor que havia remodelado um reino. O orvalho prateado, agora o emblema de Eldória, brilhava intensamente, um farol de esperança e harmonia. O reino florescia, não esquecendo as sombras do passado, mas abraçando a luz de um futuro onde a natureza e o homem, guiados pelo amor de Theron e Lyra, viviam em uma paz duradoura. Sua lenda, a do rei e sua rainha prateada, era contada por gerações, um testemunho eterno da força da união.